Olha, gente, pra ser sincero, eu não sei nem como começar esse vídeo. Ainda não aprendi, mas vamos pra vinheta. Bom, como de costume, eu queria fazer algo diferente hoje. E meio que eu fiz um roteiro aqui, tem algumas coisas pra este vídeo de hoje, vocês não viram ainda. Esse é o terceiro vídeo do canal, eu sou super amador ainda. E mudou algumas coisas aqui no cenário, como vocês podem ver. Espero que vocês gostem. Semana passada, acho que foi no sábado ou no domingo, eu recebi mensagem de uma pessoa da igreja que eu não tinha muita aproximação. Era lá de Cidade Tiradentes, setor 63, onde eu congregava. E essa pessoa falou que assistiu um dos vídeos. O vídeo ainda não tem muitos alcances, mas essa pessoa falou que assistiu e confessou que tem tido alguns momentos ruins, momentos de ansiedade. Ela não tem depressão, mas tem passado momentos terríveis com a ansiedade, onde o coração acelera, aqueles sintomas que vocês já conhecem e até eu já falei anteriormente aqui em algum dos vídeos. Então eu espero que o alcance seja sempre um pouco mais longo. O início é sempre difícil, mas eu acredito que se você manter a constância, uma hora as coisas acontecem. E pra ser sincero, eu fiquei mega feliz, porque essa pessoa que mandou mensagem, pra ser bem realista, eu não tinha nem um vínculo, não tinha proximidade, conhecia de vista, de ver, de cumprimentar na igreja da paz do Senhor, mas não fazia ideia de que ela estava passando por isso. Afinal, é uma pessoa que sempre demonstrou estar bem, sabe? Sempre com um sorriso no rosto. E a gente sabe que as coisas não funcionam assim. O que tem por fora não é o que há por dentro, muitas das vezes. E então eu queria deixar um conselho aqui para vocês. Eu já faço há muito tempo, eu escrevo um diário. Tento sempre escrever alguma coisa todos os dias. Algo que eu passei de bom, algo de ruim, momentos bons, momentos ruins, pessoas que eu conheci, ou seja, seria interessante você escrever em algum, sei lá, caderno, uma agenda, por mais mínimo que seja o detalhe do seu dia. Hoje eu não estive bem, hoje foi um dia legal, um dia agradável, um dia prazeroso. Não sei, é interessante você tentar registrar isso. E eu tenho registrado isso já há algum tempo. E eu queria trazer um relato para vocês de um dia, uma experiência que eu tive e, para ser sincero, foi a minha primeira tentativa de suicídio. E eu não me orgulho disso, afinal é uma coisa terrível. Já falei aqui, acho que foi no primeiro vídeo, é uma coisa que vai totalmente contra a minha natureza, contra aquilo que eu prego, contra aquilo que eu quero para as pessoas que estão ao meu redor. Mas eu queria contar para vocês e sei lá, talvez você tenha passado algo semelhante, algo ruim. E no final eu vou ler uma palavra que falou muito ao meu coração. Para quem não sabe, dia 17/1 de 2021 foi o dia que eu tentei tirar minha vida pela primeira vez. E eu não tenho lembranças de nada, nada, nada. Algumas coisas eu lembro, sabe, bem vagamente. E eu tenho uma memória bem de momentos antes de eu ter sido levado para o hospital pela ambulância. E, sei lá, as coisas foram... É incompreensível isso, porque eu não consigo lembrar. A Rosa tá me lembrando de várias coisas aqui, eu nem fazia ideia. Enfim, a gente
precisa entender que a mente de uma pessoa que está passando por momentos ruins, ansiosos, depressivos, pessoa que tem alguma doença relacionada a esse tipo, a mente dela é super fértil. O humano em si já tem uma mente muito fértil, mas nesses momentos os sentimentos se afloram, as vontades são intensas. Eu decidi falar pra vocês sobre isso hoje, porque eu tava pegando esse livrinho aqui e estava revendo algumas coisas que eu passei. A data do dia 12 é sempre uma data mega difícil pra mim. E eu não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Dia 12/9/2022. Desde que eu me entendo por gente, todo dia 12/9 eu me lembro muito bem do que aconteceu nos Estados Unidos, o atentado às Torres Gêmeas. E eu sempre vejo documentários. Foi um dia terrível, tenebroso. Teve gente que pulou do prédio, se matou. E eu acho que aquelas pessoas não tinham nem noção do que estava fazendo. Mas foi um desespero tão grande. E eu costumo me assemelhar a essas pessoas quando eu estou em crise. Eu sei que eu não estou na mesma situação que elas estavam. Mas aquele desespero que eu acredito que elas sentiram antes de ter pulado, sabe, procurando uma saída e não tem para onde correr, para onde ir, é assim que eu me sinto. Eu creio que muitas pessoas se sentem assim. E esse dia 12/9 aqui de 2022, eu escrevi dia que eu tive o desprazer de tentar me retirar deste mundo. Mas graças a Deus não deu certo. Deus interviu e me salvou. Quem não sabe, hoje é 17/1/2021. Foi um dia difícil pra mim. Eu lembro que eu estava com a cabeça a milhão, pensamentos super a mil, sentimentos mega aflorados. E eu cheguei em casa naquele dia. Quando eu cheguei em casa, tive um momento de discussão e eu acabei dando lugar para um mal, para uma coisa ruim. Peguei o carro, saí de casa e parei em um lugar na cidade de Tiradentes. Comecei a escrever uma carta e tinha alguns remédios calmantes, remédios para dormir, remédios que eu tomava com frequência. Tinha remédios da epilepsia também. E num ato de desespero eu acabei tendo a ideia de tomar tudo aquilo, todos aqueles remédios. Eu andava sempre com uma Gillette, não sei porquê, não sei mesmo. Só sei que eu andava com ela no carro. Eu nunca joguei fora. Às vezes quando eu ia limpar o carro tinha a oportunidade de tirar, mas não tirava, sempre ficava lá. E nessa de ficar, eu falei, beleza, eu vou tomar os remédios e cortar os pulsos. Acabei ingerindo praticamente quase 50 cápsulas dos remédios. E quando eu ingeri, do lado de fora do carro, meu corpo começou a reagir na hora. Eu comecei a desfalecer e não tive forças para cortar os pulsos profundamente. Mas eu lembro, sabe, foi terrível. 12/9/2022. Cara, essa data me dá uma bad automática. Pelo atentado às Torres Gêmeas. Tento cada vez mais me aprofundar nesse evento. Sinto o desespero daquelas almas que pularam daquele prédio em chamas. Sinto a dor das queimaduras, parece loucura, mas sinto a adrenalina insana das pessoas caindo. Abre aspas, parênteses. Tomar a decisão de preferir morrer em contato ao solo do que morrer queimado é uma escolha muito difícil. Fecha parênteses.
Creio que eles nem puderam pensar na atitude que estavam tomando. Creio que deixaram o desespero invadir as suas mentes. Também deixaram o medo, pavor invadir os seus corações. Eu não estava lá, mas quando eu tentei tirar a minha vida, foi assim que me senti. Eu sentia que meu corpo se entregava à morte. Meu coração desacelerava aos poucos. Enquanto eu tombava ao chão, os pingos de suor desciam sobre o meu rosto. O contato com o chão foi pavoroso. Meus poros dilatados transpiravam, algo monstruoso, pois nessa hora me dei conta em que situação me encontrava. Comecei a enxergar o espírito da morte vindo em minha direção. Nunca senti tantos arrepios contínuos, sem parar. Comecei a ouvir gritos de perdão e socorro. Aquela presença ruim tomou conta de todo aquele ambiente, uma rua enorme. Me senti sozinho, abandonado, isolado da presença de quem eu mais amava. A pessoa era Deus. O desamparo é ruim. Me perguntava onde estava a chama do viver. Cadê o prazer da vida? Jamais esqueceria tamanha solidão. O Espírito Santo havia se retirado por completo. O kairós de Deus para mim parecia estar descontrolado, porque eu adiantava ali a minha morte. Comecei a clamar, perdi socorro, não queria ir ao Hades. É real, gente, existe. Acredite. Eu já sabia que não haveria salvação para minha alma. Meu fim e destino era certo. Comecei a sentir a minha alma pôr-se à parte do meu corpo. As chamas, aquele frio havia ficado pior, enquanto minha alma se apartava de meu espírito e corpo. Eu ainda via os demônios gargalhar de mim. Conversavam entre si e puxavam as correntes. Os grilhões eram pesados. Eles tinham vencido. Ganharam mais uma alma para o inimigo. É difícil ler isso. E aumentei o clamor, pedindo misericórdia e perdão ao Deus dos céus. Algo acontecia, e até hoje eu não sei o que aconteceu na terra ou no céu. Só sei que eu adentrava as portas do Hades. Me senti sendo puxado por um nada. E hoje faço referência a Efésios 4, do versículo 8 ao 10, que prova e faz menção da ida de Cristo ao Hades, que era separado por um grande abismo do seio de Abraão. Ele foi lá para buscar os seus. E na minha opinião, surpreendendo Satanás e seus demônios, faço menção dessa passagem, pois no momento da minha conclusa morte, senti o Senhor com a sua infinita bondade, graça e misericórdia me resgatar das profundezas do inferno. Aleluia. Todo mal batendo em retirada, obedecendo às ordens de um ser com extrema influência, um ser supremo, sobre todos aqueles seres malignos. Eu pude ver a raiva do gênio do mal em me perder a minha alma. A esperança para a árvore cortada. Estou neste momento regozijando alegria, sinto novamente agora aquele mesmo ser de luz. Estou arrepiado com essa presença maravilhosa. Meus lábios estão franzidos, pois me lembro da sensação de receber uma nova oportunidade. Naquele dia, foi plantado em minha alma o dom da vida eterna, como no dia do meu nascimento. A chama da vida havia se acendido. Após sentir o meu coração voltar a bater, eu tentava gritar por socorro, mas ainda não tinha forças físicas, mas decidi lutar. Sabe quando você tem aquele sonho em que tem alguma coisa em cima de você, ou algo tampando a sua boca e você não consegue falar nada? Era assim que eu me sentia. E do nada um homem apareceu com um cachorro. Ele me viu o meu estado, pegou o celular e ligou para o resgate. Em seguida pegou o meu celular e ligou para a minha família. Na minha cabeça tudo aquilo era uma eternidade, mas para aquelas pessoas foi tudo tão rápido. Após a ligação para o resgate, foi em torno de 20 minutos à espera até eles chegarem. Tenho breves lembranças daqueles momentos.
Lembro-me de chegar no hospital, de estarem colocando um tubo enorme na minha boca, e foi desconfortável sentir aquilo descendo pela minha garganta. Me colocaram em uma maca mijada e eu nunca vou esquecer aquele cheiro horrível. Logo eu dormi. Lembro de ver alguém chorando do lado da maca, olhando para mim, e eu não lembro quem era. Talvez fosse minha mãe ou minha esposa, eu não lembro mesmo quem era. No dia seguinte me acordaram cedo, me deram mais remédios e eu apaguei de novo. Havia uma moça que trabalhava naquele hospital e ela era como uma mãe. Ainda hoje é como uma mãe para mim. Eu pedi aos enfermeiros para falar com ela, falei o nome e quem era, mas ninguém se importou. E eu não via a hora de falar com ela, de trocar alguma palavra com ela. Enfim, eu acabei dormindo de novo. E ao acordar, vi uma outra moça que trabalhava no setor onde a Laura trabalhava. A Laura é minha mãe de consideração e é a moça que eu acabei de falar. Até hoje ela é minha mãe de consideração, afinal ela é uma intercessora. Ela sempre está intercedendo pela minha vida. Pedi para aquela mulher a chamar e então, depois de uns 10 minutos, ela chegou. Eu desabei nos braços dela. Falei que eu precisava de um abraço e prontamente ela me abraçou, orou por mim e me encheu de esperanças. Ali eu fui renovado e eu ainda tinha acompanhamento. Eu lembro de ter que tinha uma consulta marcada no Hospital da Aeronáutica. E mesmo sem saber, sem ter o contato com a minha família, a Rose tentava interceder ao psiquiatra do Hospital Cidade Tiradentes para me liberar para eu poder ir para o Hospital da Aeronáutica. Foi difícil e eu realmente não me lembro de nada. Eu só me lembro de momentos fortes, como o momento que eu tive com a Laura. A Rose conseguiu a transferência, foi o meu amigo Eliabe que me levou e a Rose se responsabilizou, o psiquiatra conversou comigo. Enfim, chegando no ASP eu fui atendido pelo melhor psiquiatra que aquele hospital já teve, o Tenente Brandão. E ali eu comecei um novo tratamento. Enfim, um tempo depois o Tenente Brandão deu baixa e até hoje eu tento achá-lo. Gente, ele era um psiquiatra genial, é sério. Eu sei que ele voltou para a cidade dele. Eu tento encontrar ele para ver se é possível ter consulta online, mas sem sucesso. Uma hora eu vou encontrar algum médico tão bom quanto ele. Na verdade tem, né? Jesus. Enfim, e partindo aqui agora para a palavra, a passagem que eu quero ler com vocês hoje fica no livro de Atos, capítulo de número 3. É uma passagem que toca muito ao meu coração já há muitos anos. Afinal, ela traz esperança. Ela fala sobre um milagre. Certo dia, Atos, capítulo 3, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Versículo 4. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Amém. Até aqui. Essa passagem vem nos falar sobre um homem que de nascença era deficiente. Naquele tempo era muito dito, a cultura daqueles homens era colocado desde criança na cabeça daquelas pessoas que se você nascesse com algum tipo de deficiência, uma paraplegia, talvez uma cegueira,
era porque seus pais haviam pecado, sei lá, alguém da sua parentela havia feito alguma coisa terrível e o filho haveria de pagar os pecados. Hoje, graças a Deus, isso já foi desmentido, era uma mentira. Enfim, aquele homem era colocado todos os dias ali na porta do templo. A passagem deixa isso bem claro. Era uma pessoa que talvez não tinha esperança. Talvez ele nem imaginava que Jesus havia passado pela terra. Eu não sei se onde ele estava já tinham chegado as notícias, mas eu creio que sim. E talvez na subida de Cristo aos céus ele tenha perdido totalmente as suas esperanças de receber o seu milagre. E imagina ele acordar naquele dia e pensar que seria só mais um dia. Seria um dia normal. Ele iria ir ali para a porta do templo, pedir esmolas e no final do dia ia ser levado para sua casa ou para onde ele repousava e beleza. Mas não, foi um dia diferente, porque entraram dois servos de Deus. E ainda assim, nos dias de hoje, eu creio que existem homens como aqueles dois que adentraram ali no templo e trouxeram esperança para a vida daquele homem. Perceba um detalhe nessa passagem, fica bem claro que aquele homem não olha diretamente para eles, nem para Pedro e nem para João. Acredito eu que ele sofria com um complexo de inferioridade, tinha problemas com a autoestima e na verdade ele se sentia indigno de olhar diretamente para as pessoas. Afinal, a passagem deixa bem claro que Pedro fala para ele: olhe para mim, olhe nos meus olhos. E então, após ser concedida a permissão, após a ordem de Pedro, ele se sente no direito de olhar. Antes disso, ele é cabisbaixo, acredito que olhando para baixo. E, enfim, muitas pessoas hoje em dia sofrem com isso. Eu mesmo sofro. Mas procure estar na presença de pessoas que vai te colocar para cima, que vai te ajudar a sair disso, a mudar esse pensamento. Você precisa mudar esse pensamento. Você precisa se amar, você precisa se colocar em primeiro lugar, sempre. Afinal, é você a pessoa mais importante da sua vida. Não é o seu marido, sua esposa. Você é importante para Deus. Você necessita ser importante para você mesmo, para você vencer as aflições. Então ele olha para Pedro e talvez ele pensou que ia receber um dinheiro, alguma coisa. E Pedro fala para ele: não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho Jesus Cristo. E essa mesma palavra eu deixo para você hoje, que Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Ele tem mudado a mim, Ele tem colocado esperança no meu coração. Por mais difícil que seja, Cristo tem poder para te resgatar dessa prisão que você se encontra, para quebrar essas algemas, para quebrar esses grilhões. Cristo é poderoso para fazer isso. Então, entregue a sua vida para Ele, fala com Ele, eu tenho certeza que Ele pode te entender. Afinal, dentro da Trindade, a Trindade é Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Jesus Cristo esteve aqui na Terra. Ele encarnou como homem. Ele sabe o que eu sinto. Ele sabe o que você sente. Ele sentiu na pele o que é ser um humano. Então fala com Ele, sabe? Seja sincero com Ele. Conte para Ele o que você está passando, o que você precisa. Eu sei que falar é fácil. Afinal, eu mesmo estou falando para vocês e muitas vezes na hora de praticar é difícil, é muito difícil. Mas lembra do meu testemunho que eu acabei de mencionar para vocês? Foram tempos terríveis e Deus usou uma pessoa que não é nem crente para falar comigo que Deus me daria um motivo para mim lutar, para mim viver, que Deus faria um milagre na minha vida. E realmente, passou um mês mais ou menos, talvez antes até,
alguns dias e eu descobri que a Rose estava grávida. E de lá pra cá, nos meus piores momentos, o que tem sido o meu combustível é a minha filha, é a Rebeca. Através dela, eu tenho encontrado um motivo para viver, para caminhar. Então, você precisa encontrar um motivo em Deus. Porque quem me deu esse motivo foi Deus. Quem fez esse milagre foi Deus. Eu não sei se eu estaria aqui ainda se ela não tivesse nascido, se ela não tivesse vindo ao mundo. E faça isso, ore a Deus, se entregue para Ele. Talvez você esteja como aquele homem que não tinha esperança, o coração cheio de desesperança, solidão, sabe, coisas ruins. Mas eu tenho certeza que se você for sincero com Deus, que se você pedir para Deus, Ele fará coisas grandiosas no seu viver. Tá aqui a Rebequinha, já tá com 1 ano e meio, né? A minha morena. Gente, talvez o vídeo ficou grande, mas obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe vocês.